Glória a Deus. Você está feliz? Você está contente? Amém? O crente vive rindo. Amém? O crente vive em alegria. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo tem algo a comunicar a você nessa noite. Amém? Ontem nós estávamos aqui no Encontro do Souza e o Marcelo falou algo muito interessante que me chamou muita atenção. Ele disse assim: todas as vezes que a palavra é exposta para uma comunhão de pessoas, para uma unidade de pessoas, ela também pode ser exposta de uma maneira personalizada para o meu coração. Amém? Então repita comigo: o meu coração está pronto para receber a palavra. O meu coração é uma terra fértil para receber a semente e frutificar. Amém? Glória a Deus. Quando nós nos expomos com as expectativas ao Pai, nós chegamos a eles, existem coisas que vão ser chegadas a nós. Quando nós nos colocamos para conversar com alguém, ele vai nos responder? Da mesma forma, vai acontecer com o nosso relacionamento com Deus. Eu vou começar lendo com vocês. Vamos lá. Isaías 58. Versículo 2. Isaías 52 diz assim: mesmo neste estado, ainda me procuraram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Perguntaram-me pelos direitos de justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Você tem prazer em se achegar ao Pai? E ser respondido pelo Pai? Você tem prazer de entrar no Santo dos Santos e se comunicar com o Pai? Nós precisamos compreender que a vida no Espírito, a vida com o Senhor, para que nós possamos viver uma vida de sabedoria, triunfo, vitória, alegria, nós vamos precisar nos achegar a Ele. E hoje pela manhã, agora pela tarde também, nós fomos ministrados sobre a sabedoria. E existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria segundo Deus. Só que a sabedoria segundo Deus não é uma sabedoria que eu vou parar e vou ficar só observando e vou ficar recebendo. É necessário uma ação correspondente para que eu coopere com Deus e receba a sua sabedoria. Diferente da sabedoria humana, racional, ideológica. Vamos abrir comigo lá? Eu vou abrir o mesmo texto que nós lemos em Tiago agora à tarde. Abram comigo em Tiago, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante consigo proceder às suas obras. Se pelo contrário tens em vós coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorie nisso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, há confusão e todas as espécies de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimentos.
Ora, é a paz que semeia o fruto da justiça para aqueles que a promovem. Amém? Aqui nós estamos vendo 2 tipos de sabedoria. A sabedoria natural, terrena, e a sabedoria do tipo de Deus. E dentro das nossas atividades do dia a dia, nós vamos nos conectar e viver com 2 tipos de gente. Um homem sábio segundo Deus e um homem sábio segundo a palavra. E isso vai discernir e diferenciar os frutos. Porque o homem segundo o Senhor que pratica os seus deleites, ele vai produzir frutos de justiça. E esses frutos de justiça vão resultar em paz, em frutos que promovem a justiça. Só que o mundo ele tem distorcido o que é a justiça de Deus. O mundo ele tem distorcido o que é a sabedoria de Deus. E ele tem colocado as ideologias como se fosse a sabedoria de Deus. Ele coloca as fascinações das riquezas. Coloca as fascinações das coisas desse mundo, nessa terra. Como se fosse a sabedoria que você deve ter. Só que a sabedoria, segundo Deus, para a sua vida, que é uma sabedoria pura, indulgente, tratável, é uma sabedoria para viver conforme o seu propósito. Não é qualquer tipo de sabedoria. É uma sabedoria para você caminhar e viver uma vida de paz. Querido, coisa ruim é não ter paz. Coisa ruim é estar numa profissão que Deus não te chamou. Você está andando numa sabedoria terrena, não está produzindo um fruto de justiça e não está andando em paz. Por quê, Isabela? Porque você não está direcionando o seu caminho na sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é tratável. E a sabedoria, quando ela é tratável, ela recebe o conselho de Deus. E através do conselho de Deus, você direciona os seus caminhos para viver uma vida em paz, segurança e triunfo. E por que tratável? Porque o caminho do crente em direção ao propósito tem que ser tratável. Eu não posso ser obstinado por algo e dizer, eu vou ser, vou fazer, meter o pé e pronto. Isso não é sábio. Isso é uma sabedoria terrena, facciosa, maldosa, que não agrada ao Senhor. E que vai trazer frutos para você de você não saber aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, quando você busca a sabedoria do Pai, você vai estar vivenciando o seu propósito de acordo com aquilo que Deus te chamou para viver. E coisa boa é se sentir suficiente no seu propósito. Porque quando você sente suficiência naquilo que Deus te chamou para fazer, você não age com inveja. Você não age com facção. Porque facção, querida, é divisão. E divisão no reino não é comunhão. E a facção, ela começa com a inveja. Por que, Isabela? Porque eu começo a invejar o propósito do outro. Aí eu começo a me dividir. E aí eu não vivo nem aquilo que Deus tem para mim e não permito que ninguém viva, porque eu fico colocando palavras, lançando palavras de maldição, amaldiçoando. E não vivo a direção de Deus. E na Bíblia nós temos um exemplo muito claro de alguém que não viveu a direção do Espírito por uma coisa chamada ofensa. Vamos abrir comigo lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11 fala da parábola do filho pródigo. E eu gosto muito dessa palavra. Eu faço direito, né? Então, na faculdade, eu estudo os bens pródigos, que são a perca dos bens, a dissolução dos bens. Então, essa passagem, ela começa falando exatamente sobre isso. Um filho que pegou a sua herança antes do tempo e diluiu ela. Então, vamos lá. Lucas 15, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E lhe reparte entre os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E estes o mandou para os campos e a guardar porcos. Ali desejava ele se fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meus pais têm, pão com fartura, e aqui eu morrendo de fome. Nós estamos vendo uma pessoa aqui que utilizou do seu livre-arbítrio. E na sua vida espiritual, na sua direção do seu caminho, Deus vai te dar o livre-arbítrio. De escolher um caminho com justiça, seriedade e viver o seu propósito, ou um caminho segundo a obstinação da sua vida. Nós estamos vendo um homem que estava obstinado por uma riqueza. Ele queria aquela riqueza. E eu acho lindo que esse pai não o negou. Porque mostra pra gente que quando nós estamos focados em algo, Deus não vai entrar em algo para poder tentar mudar ali, não. Você precisa ter a maturidade de fé e entender que na Bíblia vai estar a direção e o caminho. É lógico que existem intervenções divinas, mas existe também a sua coparticipação. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquele homem poderia ter refletido se aquilo era exatamente o propósito que ele tinha para a vida dele. Mas ele resolveu não refletir. E o pai, como um bom pai que trabalha no livre-arbítrio, não impediu. Deus não vai impedir você de fazer escolhas erradas se você ficar obstinado para fazer o mal. Ele pode até avisar, usar um profeta, mas a palavra dele é o nosso guia, é o nosso manual de justiça. Se seguirmos a palavra, devemos andar conforme a palavra. A palavra é o maior anúncio da direção divina correta. E se você não se alegra com isso, você está enfadado com a palavra. E estar enfadado com a palavra é alguém que não quer ouvir o que os pais dizem. O que Deus diz a você está na palavra. Não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça e falar nada, não. Busca a palavra que você vai saber exatamente a direção para você seguir. Querido, é muito difícil eu receber uma palavra profética. E é engraçado, porque eu costumo falar com as pessoas. Mas quando Deus fala, ponto, acabou. Lembro até hoje, quando eu recebi a palavra de coisas que iam acontecer na minha vida. Deus não falou para onde, não falou nada. Deus só disse para mim: Deus muda a sua geografia para mudar a sua história. Eu falei: amém, ponto. O resto Deus foi falando comigo no quarto, no secreto. Por quê? Porque você está buscando aquilo que está na palavra para compreender a direção de Deus. Esse homem aqui não buscou. Ele foi negligente, ele não foi sábio. Ser sábio é buscar a direção de Deus para a sua vida e para o seu propósito. Vamos continuar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de te chamar de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se, foi seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadecido, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, o vesti. Podei nele um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouvindo músicas e danças. Chamou um dos criadores e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai a procurá-lo, a conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu os mandastes matar ele, o novilho cevado? Então respondeu o pai:
meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijasse e nos alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós estamos vendo o segundo filho, um filho ofendido. E que armadilha diabólica que está impedindo muitas pessoas de viverem a direção do Espírito Santo para a sua vida, chamada ofensa. Repita comigo, ofensa. Você não tem vez na minha vida, nos meus pensamentos e nas minhas palavras. Uma coisa que tem matado o destino e a direção das pessoas é a ofensa. Porque eu vejo meu irmão crescer, fico com inveja dele, me ofendo com ele e não cresço. Paraliso no meio do caminho. Isso impede a direção do Espírito para que essas pessoas possam viver um caminho de sabedoria e paz. A ofensa paralisa. A ofensa impede crescimento. Sabe por quê? Porque a ofensa te impede de saber o que tem na casa. Esse filho, ele tinha tudo disponível para ele. Ele tinha tudo aquilo que o irmão teve naquela festa, ele já tinha. E você já até é dotado de dons e talentos dados por Deus, para crescer e avançar rumo à direção que o Senhor tem para a sua vida, sem querer invejar quem está crescendo do seu lado. O crescimento do crente não depende daquele que está ao seu lado. O crescimento do crente depende único e exclusivamente de entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu chamado, para a sua direção e começar a vivenciar conforme aquilo que Ele tem para você. Você esquadrinha em Deus, você busca na palavra, você se satisfaz com o que está na palavra. E essa sabedoria de Deus, que é uma sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das luzes, pura, vai se conectar ao seu propósito e você vai viver uma vida extraordinária. Digna. Eu amo essa palavra. Deus não te chamou para viver uma vida sem dignidade. Deus te chamou para viver um propósito com dignidade sobre a terra. E essa dignidade está em fazer exatamente o que Deus te chamou para fazer. Você sabia que existem dons e talentos que só você pode fazer? Por isso você é individual? Isso não significa que Deus não levanta outros. Porque Deus não para o propósito dele por ninguém. Mas existem coisas no reino de Deus que dependem da sua vida conectada com o Pai para viver algo extraordinário. Isso significa viver o seu propósito. Eu quero te encorajar nessa noite a você estar tão engajado em descobrir o seu propósito e a sua direção em Deus e não ser um ofendido e paralisado no meio do processo. Busque a sabedoria de Deus. Quando nós somos sábios, todas as direções da nossa vida vão corresponder com aquilo que nós somos. Coisa boa é você andar com pessoas que têm direção. Já imaginou fazer uma viagem e não saber para onde vai, sem destino? Uma hora vai dar vontade de você ir no banheiro e comer e você vai ter que parar o carro. Nós estamos numa corrida de fé. Repita comigo. Eu estou numa corrida de fé. E ela é única. Ela é minha. E eu que tenho que correr. Sua corrida de fé não depende do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, da sua igreja. A sua corrida de fé depende de você. A sua corrida de fé, de você vencer a batalha, a angústia, a insegurança, depende de você. É você que tem que buscar a sabedoria e a direção do alto. Agora a pergunta é, você sabe para onde você está indo? Você só vai saber a direção que você tem, o que você tem que fazer, qual é o caminho que você andar, se você buscar a sabedoria pura. Porque a sabedoria pura, ela não tem vozes de comunicação. E coisa boa é você ouvir uma voz sem muitas vozes falando.
A palavra fala que existem muitas vozes e todas elas com significado. Quando você dá ouvidos a muitas vozes e todas elas com significado, você fica confuso. E isso impede você de receber a direção do Espírito. De receber a palavra. Quantas palavras e quantas sementes têm sido liberadas em cada culto, em cada reunião. Queridos, nós temos 5 cultos por semana. Palavra é uma coisa que não falta. Quantas palavras têm sido liberadas, que podem mudar, transformar sua vida, seu chamado, sua casa e sua história. E sem ofensa. Porque isso vai te impedir de crescer. Sabendo quem você é em Deus, as ondas podem se levantar, as coisas podem acontecer, mas você vai buscar saber a direção de Deus para a sua vida. E quanto mais você sabe a direção de Deus para a sua vida e a sabedoria de Deus, quanto mais você se comunica com o Pai, quanto mais você se achega ao Pai e Ele se achega a você, mais mistérios ocultos Ele fala com você e mais uma vida sábia você vive. Eu não sei você, mas eu não gosto de ver notícia ruim. Eu não vejo, não gosto de quem vê. A pessoa às vezes está no meu lado vendo notícias. Às vezes estou na faculdade, alguma coisa assim, aquele Sobral online, aquele bar de notícias. Meu Deus, eu não gosto daquilo. Sabe por que eu não gosto daquilo? Porque aquilo não é sábio. Aquilo só serve para deixar meu sistema de alerta tentando ficar nervoso. Você precisa buscar na palavra. Na palavra. O que Deus diz ao teu respeito, que é a verdade. Eu gostei muito da palavra que o pastor criou semana passada. A verdalogia de Deus. Que palavra extraordinária. Cheguei na faculdade falando ela. Eu falei, aqui não tem ideologia comigo. Não tem. Gente, qualquer coisa. Pode ser promotor, delegado, juiz, o que for. Eu sou da palavra da fé que cumpre a verdade. E a palavra da fé fala que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, fez eu ser um tabernáculo vivo, santo e agradável. E com esse tabernáculo eu presto um culto de sacrifício e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Saiba quem você é em Deus. Talvez tudo o que está faltando na sua vida para você tomar decisões sábia, seja a palavra. Ah, Isabela, por que o fulano cresce e o outro cresce e eu não cresço? Estou aqui sempre no mesmo lugar. Porque você está olhando para o lado, olha para a palavra. Querido, Deus é poderoso para te colocar num quarto sem porta e quebrar a janela para você pular. Eu nunca vou esquecer um profeta que me disse assim, Isabela, Deus te acha. Eu, glória a Deus. Querida, eu fui achada. Pensa numa coisa, eu fui achada. Eu sou carioca, certo? Só que eu não sou da capital. Eu venho de um distrito menor que a Olinda. Pode rir, é engraçado, eu sei que é. Eu fui achada. Como, Isabela? Como foi isso, Isabela? Deus me deu a palavra que ia mudar a minha geografia com a minha história. Eu agarrei a palavra e falei, eu vou mudar. E todo mundo riu, mas eu falei, eu vou mudar. Porque eu sabia, querido, que aquilo era o caminho, a direção e a sabedoria de Deus para a minha vida. Seria mais fácil para o mundo eu ficar lá em Jaguarembé, assumindo os negócios do meu pai e nas fascinações da riqueza. Uau! Vou ficar nessa casa enorme, vou tomar banho de piscina na piscina da minha mãe. Sou filha única, que é dos meus pais é meu. Só que aprove a Deus a sabedoria dele. E você precisa ser diligente, rápido. A sabedoria é maior de Deus do que a sua. Deus é mais sábio que você. Ah, porque eu ainda não prego. Todo mundo está crescendo, eu não estou aqui. Calma. Enquanto a vida é esperança. Queridos, o dia... Todos nós vamos morrer, certo? Não estou dizendo isso vai acontecer quando eu estiver bem velhinha. Mas o dia que eu estiver lá para poder ir, né, nos últimos dias, eu vou pedir para o Senhor
Senhor, está chegando, né? Nós vamos nos comunicar, lógico. Por quê? Porque o pai comunica aos seus filhos. Eu creio nisso. E você pode achar que é loucura, mas existem homens de Deus que chamaram os seus filhos para abençoar. Quando chegar nos meus últimos dias, eu vou dizer, Senhor, cadê as profecias? Tu me chamou para ser profeta, eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso terminar o que o Senhor me chamou para fazer. E eu vou buscar. E busco. Por quê? Porque Deus me chamou para fazer isso. Isso é estabelecido na minha vida, no meu coração e na minha vida. É fácil? Não. Não é. Mas é prazeroso viver a sabedoria de Deus segundo o seu propósito para a minha caminhada. Talvez na sua caminhada vai ter decisões que você vai ter que tomar segundo a sabedoria de Deus que não vão ser fáceis. Renunciar a coisas, lugares e pessoas, ambientes, estações. Mas você precisa se alegrar com o que você tem. Esse homem aqui da parábola, ele não se alegrou, ele se ofendeu. Ele não se alegrou com quem ele era em Deus. Abram comigo, 2 Pedro. (9). 1 Pedro 2:9, perdão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui deve ser o maior motivo da sua alegria. E o maior motivo de você buscar viver uma sabedoria. Segundo Deus e não segundo o mundo. Porque quando você sabe quem é, você sabe que a direção da sabedoria do mundo, que é a fascinação das riquezas, das coisas dessa terra, elas não vão te fascinar. Esse homem não sabia quem ele era, por isso ele se ofendeu. Saiba quem você é para não se ofender. Saiba o que Deus tem para você. Não, Deus tem para mim uma bicicleta. Então se alegra. Deus tem para mim uma moto. Se alegra. Deus tem para mim um chamado. Se alegra. É se alegrando que a sabedoria vai aumentando e o conhecimento de Deus crescendo. Seja satisfeito no Senhor. Se deleite com o Senhor. Se alegre nele. Senhor, eu me alegro com o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei tudo. Eu não sei aonde vai chegar. Mas eu sei que se eu buscar viver piedosamente segundo a palavra de Deus, vou estar vivendo um caminho de sabedoria. E vou viver o extraordinário. Se alegre, se levanta por dentro. Talvez você pode dizer para mim assim, Isabela, minhas escolhas até hoje foi na sabedoria humana, na facção, na inveja. Eu invejei, paralisei, estou aqui, não consigo ir para um lado para o outro, perdi tudo. Lembra desse homem que foi recebido pelo seu pai? Com festa, alegria, triunfo, vida. Deus é um Deus de esperança. Se você chegar a Ele, você jamais vai ser rejeitado. A palavra fala que Ele se alegra com o coração contrito e quebrantado. Deus se alegra com o fruto do seu arrependimento. Mas o fruto do seu arrependimento vai vir mudança. Vai vir restauração, vai vir um novo de Deus. Mas você não pode andar ofendido. Você não pode andar querendo dissolver o seu patrimônio antes do tempo. O que é isso, Isabela? É buscar a sabedoria que não provém do Senhor. Uma sabedoria terrena. Talvez um negócio.
Não, eu quero aquela casa, aquele terreno, aquele imóvel, eu quero. Se envolveu em dívida, começa a ficar endividado, não buscou a sabedoria de Deus. Querido, se arrepende, volta ao início. Ou eu quero ministério, eu quero. Aí vê alguém crescendo, paralisa. Se levanta. Deus trata. A Bíblia diz que Deus tem que produzir em nós um caráter aprovado. E para Deus produzir caráter aprovado é processo, não é dia para a noite, não. Um pão não leva tempo. Um caráter para ser aprovado também. Não acho que é do dia para a noite. Vai acontecer. Pô, não. Repita comigo. É um caminho. Para você viver o sobremodo excelente de Deus, você precisa estar disposto a caminhar. Caminhar em fé, alegria, triunfo. É a igreja crescendo e eu não ficando... porque a igreja agora, o pastor só quer saber de Tianguá, o pastor só quer saber de Tianguá, não quer ficar mais aqui com a gente? Irmão, se a igreja está crescendo, você está crescendo. Se a igreja está avançando, você está avançando. Se a igreja está prosperando, você está prosperando. Porque nós estamos em um corpo. E convém ao corpo avançar junto. Quando eu vejo um irmão avançando e prosperando, eu me alegro, porque eu estou avançando também. Eu não faço parte de um corpo isolado. Eu faço parte de um corpo sábio, que sabe para onde vai, o que vai fazer e a direção, o alvo que o Senhor vai fazer. É tão interessante porque quando você busca ouvir e discernir a sabedoria segundo Deus, a sua vida muda, mas a vida de pessoas também muda. Porque tudo que você faz vai impactar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, quando você avança, a sua família avança. Quando você age com a sabedoria carnal, segundo os homens obstinados, como esse filho pródigo aqui, você viu que o pai dele sofreu? O pai dele perdeu o patrimônio dele. A família perdeu. Não foi só ele, a decisão dele, ele perdeu o patrimônio dele. Não, ele perdeu uma herança. Uma herança não era ele que tinha comprado, era o pai que tinha deixado. Então ele não foi responsável. Ele perdeu aquilo que o pai tinha dado para ele. E o outro se ofendeu. Porque não se alegrou com aquilo que o pai tinha deixado para ele. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando você age com falta de sabedoria nas suas decisões, você está impactando quem está tentando avançar. E também está retrocedendo pessoas. Eu busco o máximo na minha vida tentar viver uma vida piedosa. Para não ser pedra de tropeço para ninguém. Mas me alegrar com o crescimento do outro. Para viver uma vida justa, santa e sábia. Um avança, todos avançam. Um prospera, todos prosperam. Isabela, mas não está lá na minha conta. Você começou a se alegrar com o que você tem? Você começou a viver segundo a palavra de Deus? Você começou a pedir sabedoria a Deus? Que a palavra fala, peçam e vocês receberão sabedoria. Peça, busca. E você vai encontrar. Porque Deus não vai negar sabedoria para você. Lá em Tiago capítulo 1. Peçam sabedoria e vocês receberão deliberadamente. Eu estou percebendo no Espírito de compartilhar uma visão com vocês. Na sexta-feira, eu tive uma visão no culto de Tianguá. E eu via uma terra batida. Uma construção, como se fosse uma construção. E eu via tijolos. Faziam um quadrado. E eu ouvia uma voz. E aquela voz falava assim comigo, 2,5 metros. Não, 2,50 metros, perdão. E o pastor estava olhando aquela construção. E eu só vi isso, fui para minha casa e comecei a refletir sobre aquilo, e orando e refletindo, e orando e refletindo. E aí eu comecei a orar pela vida do pastor Diego. E o Senhor começou a falar comigo. Logo em seguida eu tive outra visão. E eu via
colunas muito grandes, como se fossem troncos de árvores, altas, enormes. E eu conectei a primeira visão com a outra, e com essas colunas grandes eu falei, glória a Deus, vamos avançar, vamos crescer, vamos para um lugar maior. Só que no sábado e hoje, o pastor compartilhou algumas coisas que Deus tem falado ao coração dele, que alguns irmãos tendo sonhos com a vida dele, enfim, construções. E o Senhor comunicou ao meu espírito que o ministério dele cresce, a casa também e a construção também. E eu fui comunicar a ele. E o Senhor me mostrou um versículo, Lucas 2:19. Maria, porém, ouvia essas palavras e aguardava no mais íntimo do seu coração. As palavras que Maria ouviam eram as palavras a respeito de Jesus, o seu filho. E ela guardava, ela recebia a profecia e guardava. E o Senhor me comunicou, assim é com a vida dele. Ele recebe, guarda no mais íntimo do seu coração. Mas sabe por que eu estou te comunicando isso? Porque o seu pastor vai crescer. O nosso pastor vai avançar. A vida dele vai ser como a luz da aurora. Ele vai construir uma linda casa, grande, poderosa, extraordinária. Essa igreja vai comportar muitas pessoas. Deus não me disse se a sede é o Bajara ou Tianguá ou qualquer outro lugar. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Não se ofenda, a casa é sua. Se alegra. Não seja como esse filho aqui que viu a promessa e ficou se ofendendo. A casa é sua, a igreja você faz parte. E a casa do pastor nós vamos comer e celebrar com ele. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um voluntariado que a gente cantava assim: comer na casa do pastor para sempre. Querido, quando um cresce, todos crescem juntos. Cresça também, vamos lá, vamos crescer. Há um ano atrás eu não preguei aqui, glória a Deus, cresci, avancei, daqui a pouco é você. Se alegre, irmão, tem chamado, bora, vamos crescer, a igreja está crescendo e avançando. Nós precisamos de você no reino. Hoje nós temos 5 cultos por semana, daqui a pouco vamos ter 10, 15, 20. Não se ofenda, se levanta. Nós precisamos de ministros. Meu Deus, essa semana eu orei tanto por mim. Tá de prova. Sandoval eu falei com ele. Rosa eu falei com ele. Essa semana eu passei a semana toda. Senhor, ministros. Pai, trabalhadores. Pai, trabalhadores. Ministros. Cadê os trabalhadores? Pai, mostra, pai. Envia para o pastor, pai. Mostra, pai. Envia para o pastor. Sabe por quê, querido? Porque nós vamos crescer. Então para de achar. Ai, me esqueceram. Para de ser como esse filho aqui ofendido. Se levanta. Olha para o lado aí, está faltando lugar. Coloca a mão nesse lugar aí. Vamos ser boca profética. Se levanta, coloca a mão nesse lugar aí. Coloca a mão, é para colocar. Se levanta, igreja. Começa a declarar, vai encher. Vai lotar. Vai avançar. Vai avançar. Vamos ter mais um culto. Estamos avançando. Eu não aceito ver essas cadeiras vazias. Essa cidade precisa do Espírito. Eu não aceito essa obra de ideologia, esse feitiço nessa cidade. Senhor, abra os olhos dessa cidade. Eu não aceito as obras das trevas avançando. E vou falar porque eu não tenho medo. Terreiro de macumba avançando. Sai em nome de Jesus. Cala-te, Satanás. Retroceda. E vai retroceder. Que a oração do justo pode muito de seus efeitos. Esses dias eu fiquei sabendo a notícia. Porque vai um centro de espírita para o Bajara. Eu falei, não vai. E pode falar o que for. Vai lançar processo, o que for. Deus me fez advogada. Rapaz, se for só para me defender naquela OAB, eu vou passar só para me defender. Esses dias estudando, eu falei, Senhor, o Senhor sabe.
Gente, raiva que eu tô desse negócio. Vou compartilhar com vocês. Estou com muita raiva. Estou no final da faculdade, tenho uma prova para eu passar. Só que eu tenho uma rotina de oração. Aí eu tenho que estudar. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, meu Deus. Eu oro 2 horas por dia. Eu falei, Deus, eu falei para o Senhor que eu ia 4. Aí agora eu tenho que estudar para essa prova. Me revoltei. Fiquei chateada. Aí, não estudei essa semana. Ai, amém. Fiquei chateada, tenho que tirar meu tempo. Mas, irmão, se for para eu passar nessa prova da OAB só para me defender, eu não vou me calar. Não vou me calar. Me levanto contra o regime comunista, fascista. Cala-te, você não tem vez. E me levanto contra qualquer corrupto, tá? Tem medo, não. Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tenho medo. Deus me chamou para isso. Agora, o que Deus te chamou para fazer? Você vai ser excelente no que Deus chamou para fazer. Você vai ser extraordinário no que Deus chamou para fazer. Você vai ser a pessoa mais sábia desse mundo. Gente, Deus me deu o meu chamado quando eu tinha 12 anos de idade. Demorou 10 anos para as coisas começarem a acontecer. Ano passado, eu tinha 22. Eu tive uma visão. Primeira vez que eu estou contando essa visão para alguém. Para a igreja, né? Acho que nem o Marcelo sabe essa visão. Eu tive uma visão e Deus me comunicou que ali ia começar coisas. E começou. Só que quando começou, foi um negócio tão... Era quase incontrolável. Ia. E esse ano eu comecei a comunicar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ser uma profeta sábia. Me ajuda, Pai. Me ajuda, porque às vezes eu fico nervosa. Eu falo, meu Deus demais. Me ajuda, porque às vezes eu fico... meio assim, não sei me comportar. E eu sei que as pessoas estão indo na igreja. Me ajuda, Senhor, eu preciso ser sábio. Irmãos, eu sei que isso está acontecendo. Sabe por quê? Não por vanglória. Não é necessário isso. Mas porque o reino de Deus precisa e porque Deus dá sabedoria. Deus te deu sabedoria para avançar. Para crescer no seu ministério, na sua casa, na sua família. Deus te deu sabedoria para reger as tuas finanças. E uma coisa que eu quero lhe dizer, irmãos. Um caminho que muito crente se perde é nas finanças. Porque as fascinações e riquezas ficam tão grandes. Eu compro um carro parcelado, eu compro isso e vou pagando, e os juros vai sobre juros, e sobre juros, sobre juros, e sobre juros. Aí sabe o que está acontecendo? O crente está dando mau testemunho. Deus não te chamou para dar mau testemunho. Deus te chamou para viver uma vida reta. Em todas as áreas. Todas as áreas. Inclusive nas finanças. E às vezes, por falta do entendimento na palavra, você está pecando com isso. Isso está atrapalhando o seu caminho. Ei, não deixe as finanças ser um atrapalhador, mas um auxiliador do seu ministério. Da sua casa, do seu chamado. Carro foi feito para usar, casa para se morar, não é para idolatrar. E ponto. Viva uma vida humilde, irmão. Humilde. Nós somos a palavra da fé. A palavra fala assim: Jesus se fez pobre para que eu pudesse ser rico. Eu sou rica em Deus. Mas isso não significa que eu sou ostentiva. Vou ficar ofendendo ali, ó, ostentando. Tem milhares. Você nem é Deolane. Deolane que fica isso, ostentando nas redes sociais. Você é da palavra da fé, sim. Da palavra da prosperidade também. Mas você é da palavra da prudência e do equilíbrio. E de uma vida piedosa. Você nunca vai ver os nossos pastores aqui cheios de ouros. Eu já vi no mundo espiritual, amém? Mas eu nunca vi eles fazendo isso aqui. E a Bíblia diz uma coisa que eu achei extraordinária. Uma vez eu li um versículo na Bíblia, eu não sei onde está, porque eu fiquei em êxtase quando eu li. Está assim: sigam os vossos líderes. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Siga o teu líder espiritual, se submeta. Ele é sábio, seja também. Ele é humilde, seja também. Isso não é idolatria não, irmão. Isso é senso de admiração. E senso de admiração é diferente de inveja. Porque o senso de admiração, você sabe quem você é, produz o fruto e caminha para o seu propósito. Inveja é uma falta de sabedoria. Você não é sábio, você produz facção porque você começa a falar mal das pessoas.
E aí você fala mal do seu pastor, da sua liderança, da sua família, da sua casa. E aquilo produz dissolução. Não seja invejoso. Não seja um faccioso. Quem gosta de facção é organização criminosa. Tu não é criminoso? E outra, tá? Que eu estou percebendo isso. Muitas organizações estão mais organizadas que muita coisa. Então seja organizado. Se apegue em Deus. Coloque em Deus o seu prazer, a sua alegria, a sua ampla suficiência. E eu tenho convicção que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Porque a palavra fala que Ele não satisfaz a concupiscência da carne e dos olhos, que é um desejo forte, contínuo e incontrolável. Mas Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E vai te elevar a viver o extraordinário. Porque viver em Deus é uma vida extraordinária. Tem problema? Tem. Lidar com pessoas, como o pastor falou agora à tarde, eu achei tremenda a frase. É desafiador. Talvez as pessoas não vão fazer o que você está desejando, pensando. Mas entenda, é Deus que trata caráter, não é você. Quando alguém fizer algo de ruim para você, ou quando essa liderança tomar uma decisão que você acha que não é legal, ore. 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 Ore, ore e ore. A resolução de muitos problemas, se não a maioria deles, é a oração. Tenha uma vida piedosa de oração. O problema é que muito crente quer orar 5 minutos e quer resposta de 10 anos. Eu quero orar. Acabou o ponto. Senhor, cadê o plano da minha vida? Não é assim. Uma vida de oração é uma vida com constância espiritual. Repita comigo. Eu sou constante, alegre, feliz com a vida do meu irmão e vivo o extraordinário. É assim que você vai viver a sabedoria de Deus. Com constância. Com oração. E eu gosto muito quando a palavra fala assim: vivam em espírito e andai no espírito. Sabe por quê? Porque o orar em línguas está aí. Você pode estar trabalhando, fazendo faculdade, fazendo o que for. Tu vai produzindo tua vida. Teu caminho com glória, paz e sabedoria, orando no Espírito, comunicando ao Pai. E as direções de Deus para você vão ficar tão claras que você vai começar a compreender e ter uma clareza de Deus. Uma clareza do entendimento. Uma clareza. E aí a sua vida vai ficar extraordinária. Extraordinária. Porque você começa a ver como Jesus vê, pensar como Jesus pensa e agir como Ele age. Sejam Cristos. Cristão significa pequenos cristos. Amém? Sejamos Cristo sobre a terra. Amém? Gostaria de orar. Pai, eu te rendo graças por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo. Porque eu estou diante de um povo que não ofende, que não dissolui aquilo que o Senhor deixou como identidade, como propriedade, como nação. Mas sabe exatamente quem é no Senhor e produz frutos. Frutos de justiça e paz, que são os frutos da sua sabedoria. Obrigada que eu estou diante de um povo que avança. Obrigada, Espírito Santo, porque nenhuma dessas cadeiras vão ficar vazias. Obrigada porque nós teremos mais cultos. Obrigada porque nós iremos crescer, avançar, prosperar. Obrigada, Espírito Santo, porque não para aqui. Aqui só foi um start de um grande ministério e de uma grande obra, Pai. Pai, que cada um que faz parte dessa obra desde o início possa compreender que é o fundamento de um grande ministério que o Senhor está colocando sobre essa terra, Pai. Que a consciência do Espírito e da ampla suficiência
faça parte de cada um dos meus irmãos. E que eles possam se alegrar no Senhor para viver uma vida de sabedoria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.